Graça, paz, saúde e prosperidade vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, reino, poder e domínio. Verdadeiramente estamos numa manhã de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e que certamente ainda irá fazer. Como é bom servir a Deus. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo pastor Clênio, pastora Rosiane, certamente estão ligados. Beijo no coração de vocês, queridos. Pastor Clênio, pastora Rosiane, beijo nos vossos corações. E muito obrigado. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. O pastor Clênio disse que hoje eu sou ele aqui, viu? Falou, pastor, o senhor hoje me representa lá. Pode descer a porrete. Queridos, pastorzão querido, sei que você está aí junto com a pastora Rosiane, meu carinho, meu amor, meu respeito, minha honra para contigo e com toda esta igreja. E agradecer a Deus pela vida do pastor Jailson, justamente com o pastor Silva, pelo carinho que estão me recebendo também aqui. Deus continue abençoando a vocês, a vossa família, o vosso ministério, bem como de todas as pastoras, pastores, ministros e ministras desta casa e todo o Ministério MID. Que o Ministério MID seja ricamente abençoado por Deus. Queridos, vamos para a palavra, por favor. Eu estou emocionado de tanta gratidão a Deus. Estava falando tanto para o pastor Silva como para o pastor Jailson, como eu sou grato a Deus. Estamos chegando mais no final de ano e só Deus e eu sei o que passei e a gratidão de estar aqui. Não há nada que eu possa fazer para retribuí-lo, para recompensá-lo, ou para pagar tão grande amor, tão grande graça, tão grande favor para comigo. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Vamos para a palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 10, versículos de 46 a 52. Nos diz assim a palavra do Senhor, de acordo com a tradução que está à nossa frente. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Pai, eis a tua palavra, eis os teus feitos, os teus milagres, proclamados, anunciados neste lugar através das Escrituras Sagradas. Agora, unge todo o meu ser e usa a mim como uma instrumentalidade inconfundível, cheia da tua graça, do teu amor, mas principalmente da tua presença para falar com o teu povo. Que o Espírito Santo fale através dos meus lábios tudo aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. E que o Senhor nos ensine e nos ajude a praticar.
Amém. Queridos, acabamos de ler um dos textos mais simples das Escrituras. E esse texto fala da vida de um homem que a Bíblia nos apresenta apenas como Bartimeu, o que significa que este homem nem a sua identidade é registrada, porque Bartimeu não é nome próprio. A palavra Bar, no grego, é filho, e ele era conhecido tão somente como filho de Timeu. Então a palavra Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. O que significa que nem a sua identidade nos é revelada. Por quê? Porque um dia esse homem perdeu algo de muito precioso na sua vida. Ele perdeu a sua visão. Percebam que este homem não era cego de nascença, porque a tradução que lemos, quando o Senhor Jesus pergunta-lhe: o que queres que eu te faça? Ele responde: Senhor, que eu torne a ver. O que é tornar? É voltar. Se ele queria tornar, se ele queria voltar a ver, é porque ele tinha visão. A palavra não dá detalhes, não dá pormenores de como ele perdeu a sua visão. Mas a verdade é que ele perdeu algo muito precioso para um ser humano. E existem coisas que perdemos, que como consequência geram outras perdas. Por exemplo, durante a pandemia, quantas pessoas entraram em contato comigo que perderam alguém que amava? E com a perda de alguém que amava, perderam o prazer de viver? Perderam a vontade de trabalhar? Perderam a esperança? Perderam a alegria? Perderam a paz? Porque existem perdas que, como consequência, geram outras perdas em nossas vidas. Eu passei um período com a minha esposa muito complicado. Há anos atrás, minha esposa perdeu mãe e pai, assim, praticamente seguidos. A mãe em um acidente de trânsito, e o pai em uma doença que veio repentinamente. E eu vi Fabiana definhando dentro de casa. Quantas vezes eu ouvi ela falar para mim: eu perdi a vontade de trabalhar, eu perdi a vontade de viver, eu já não tenho mais sonhos, porque o baque foi muito grande com a perda da mãe e do pai seguidamente. Porque existem perdas que, como consequências, geram outras perdas em nossas vidas. E talvez eu estou diante de pessoas aqui que já perderam alguma coisa. Quem sabe você perdeu a sua alegria? Quem sabe você perdeu a sua saúde? Quem sabe você perdeu até o prazer de viver? Mas eu quero te dizer que tem um Deus, e esse é o único Deus que recupera o que você perdeu. Ele pode recuperar o que você perdeu. E eu queria dar o tema da mensagem que vou pregar aqui nesta manhã. E como eu costumo pedir carinhosamente, eu gostaria que você repetisse esse tema para alguém que está do teu lado. Diga para ele ou para ela: acredite, você está a um passo do milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está a um passo do milagre. Deixe Jesus recuperar o que você perdeu. E depois que esse homem perde a visão, ele não perde tão somente a visão, como eu te disse. Existem perdas que geram outras consequências. Ele não perde tão somente a visão, ele perde a identidade. Ele perde as oportunidades que, se até hoje para um deficiente visual
as coisas não são tão fáceis, imagine há 2000 anos atrás. Ele perde suas oportunidades, ele perde a alegria, ele perde a identidade, ele perde a dignidade, ele torna-se um esmolé, ele torna-se um mendigo, que ficava à beira do caminho mendigando para alguém lhe oferecer alguma coisa. Perde a dignidade, perde as oportunidades, porque existem perdas que geram outras perdas em nossas vidas. Mas a palavra diz que um certo dia ele está provavelmente no lugar em que costumava ficar a pedir esmolas. E quando ele está ali no lugar, à beira do caminho, a beira do caminho aqui também significa a margem da sociedade, marginalizado. Ele está à beira do caminho e de repente ele ouve um tropel, ele ouve um barulho, o barulho de uma multidão. E ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré, ou o Nazareno que está passando. Este homem não conhecia o Senhor Jesus fisicamente, pois estava deficiente visual. Mas ele conhecia o Senhor Jesus de ouvir falar, porque a fama do Senhor Jesus era notória e se espalhava por todas as cidades vizinhas. Então, certamente, sem medo de errar, eu afirmo que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, que Jesus restaurava a vista dos cegos, que Jesus curava enfermos, que Jesus fazia paralíticos andarem, que Jesus fazia mortos ressuscitarem, acalmava vento, tempestade. Provavelmente ele já tinha ouvido falar. E quando alguém diz para ele: é Jesus o Nazareno que está passando, eu não tenho dúvida de te afirmar que ele pensa consigo: esta é a única oportunidade que eu tenho para recuperar o que perdi. Esta é a única oportunidade que eu tenho para receber o milagre que preciso, e eu não vou desperdiçar. Em primeiro lugar, você que está a um passo do milagre, o que você tem feito das oportunidades que Deus te dá? Porque oportunidades não se tem todo dia. O que você tem feito das oportunidades que o Senhor tem trazido até você? É necessário que nós abracemos a cada oportunidade que o Senhor coloca diante de nós. Este homem tem uma única oportunidade na vida e não desperdiça. Porque para quem quer milagres, para quem quer recuperar o que perdeu, para quem quer vencer na vida, é importante não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de si. O grande problema é que as oportunidades nem sempre vêm do jeito que a gente pensa ou imagina. Às vezes a gente vê as oportunidades como algo insignificante, mas isso não significa que Deus não transformará em um grande milagre. Quantas pequenas oportunidades foram transformadas em grandes milagres da parte do Senhor? Ele tem uma única oportunidade, acredite, era única mesmo. Porque quando o Senhor Jesus sai de Jericó, ele adentra Jerusalém, a multidão começa a gritar: Hosana, Hosana nas alturas ao rei que vem em nome do Senhor. E 3 dias depois a multidão grita: crucificam-o. Quando ele sai de Jericó e entra em Jerusalém, em seguida o Senhor Jesus é preso, condenado, crucificado, ressuscita. Este homem nunca mais ia ter uma oportunidade de encontrar o Senhor. Ele teve uma única oportunidade e não desperdiçou. Além de você não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca na tua vida, emocionado eu te digo, não desperdice momentos especiais e únicos de estar na presença do Senhor.
Priorize cada momento para estar na presença do Senhor. Não desperdice a oportunidade que Ele te dá de estar na presença dEle. Porque na presença dEle há resposta para tudo. Há tudo o que precisamos e necessitamos. Então este homem teve uma única oportunidade, ele não desperdiça. E quando ele está ali, disseram, é Jesus de Nazaré que está passando, ele logo começa a gritar. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a gritar, a palavra diz que logo muitos o repreendiam para que ele se calasse. Em primeiro lugar, você está a um passo do milagre. O primeiro passo para o milagre é você não desperdiçar as oportunidades que Deus te dá e não desperdiçar a oportunidade de estar na presença dEle. Em segundo lugar, não deixe que ninguém te cale. Se você precisa de milagres, se você precisa recuperar o que perdeu, não deixe que te parem na caminhada. Esse homem começa a clamar, começa a gritar, e a palavra diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. E sabe quem é que está tentando calá-lo? Sabe quem é que está tentando pará-lo? Eram seguidores de Jesus. Era a mesma multidão que estava seguindo a Jesus que tentou calá-lo. Uma parte da multidão levanta-se dizendo, cala-te. Mas se ele cala-se, ele teria continuado esmolé, ele teria continuado mendigo, fracassado, ele teria continuado no estado de vida miserável, deplorável, devido à perda que teve. Mas a palavra diz que aí é que ele gritava mais. Quem é que está tentando te calar na trajetória do milagre que você busca em Deus? Quem é que está tentando te parar? Será que é uma situação adversa que surgiu? É uma fofoca? É um desânimo? É uma enfermidade? É uma decepção? O que é que está tentando te parar? Eu já contei aqui uma vez e vou repetir. Eu gosto de contar algumas ilustrações para a coisa ficar mais entendida. Certa vez, colocaram crianças para subir a uma montanha. E essas crianças começaram a escalar aquela montanha. E quando já estavam escalando 70% da montanha, uma multidão de adultos gritavam embaixo, eles não vão conseguir, eles são muito crianças, eles são muito frágeis para subir até o topo. E aquelas crianças foram desanimando com o barulho da multidão, dizendo, desistam, vocês não vão conseguir. E todas aquelas crianças desistiram, com exceção de uma única. E aquela única criança foi até o topo. Quando ela desceu para receber o prêmio, alguns foram saber qual era o segredo dela ser a única que não desistiu. O segredo era muito simples, ela era surda. Ela não ouvia as palavras contrárias da multidão. Não deixe as palavras contrárias te parar. Não deixe as palavras contrárias te abater. Você precisa vencer a tudo aquilo que vem. Fuja de pessoas negativas. A última mensagem que eu preguei aqui, eu preguei sobre uma visão positiva, uma visão otimista. Fuja de pessoas negativas, de pessoas pessimistas. Aproxime-se de pessoas que têm fé. Aproxime-se de pessoas que têm esperança. Aproxime-se de pessoas que confiam em Deus. Aproxime-se de pessoas que te levam adiante. Aproxime-se de pessoas que te digam, olha, você pode até ser frágil, mas o Senhor é contigo. E por tua causa Ele vai mover céus e terras. E vai abençoar a tua vida. Então se aproxima de pessoas positivas, de pessoas otimistas. Se aproxime de pessoas que verdadeiramente creem em Deus, que verdadeiramente têm fé, que verdadeiramente têm esperança, que verdadeiramente tem uma palavra do céu para impulsionar a tua vida. Aqui ele não os consultou, ele não pediu a opinião deles, mas eles vieram. Você já percebeu que tem pessoas que se aproximam de nós só para nos desanimar? E vou dizer algo a você para você não esquecer: o pessimista e o negativo contagia quem está perto. Fujam dessas coisas.
Aí a palavra diz que eles falavam: cala-te. E muitos o repreendiam, era uma repreensão. E muitos o repreendiam para que se calasse. Só que a palavra diz que aí é que ele gritava cada vez mais. Em primeiro lugar, para alcançar o milagre, ele não desperdiça a oportunidade que tem. Em segundo lugar, ele não dá ouvido a palavras contrárias, negativas, pessimistas. E em terceiro lugar, ele não vai desistir, porque quem quer recuperar o que perdeu, quem tem sonhos e quem quer milagre, não pode desistir. Não pode parar. Quando tentaram calá-lo, a palavra diz que aí é que ele gritava cada vez mais. Ele está determinado. Eu vim hoje aqui pregar para pessoas determinadas. Eu vim hoje aqui pregar para pessoas decididas. Mas antes de pregar esse terceiro tópico, eu quero fazer uma pergunta e quero que você me responda com sinceridade. Quantos aqui têm certeza que Deus é contigo? Eu vou perguntar pela segunda vez: quantos têm certeza que Deus é contigo? Perdoe a minha insistência, eu vou perguntar pela terceira vez: quantos aqui têm plena convicção que Deus é contigo? A pergunta tem um propósito. Se você tem certeza que Deus é contigo, então só está te faltando uma coisa: vai para cima. Toma decisão. Tem atitude. Eu não te perguntei 3 vezes por acaso se você tem certeza que Deus é contigo. O que é que está faltando para você agir? O que é que está faltando para você tomar atitude? Você não tem certeza que Deus é contigo? Se Deus é contigo, você está com medo de tomar atitude, por quê? Você está com medo de se posicionar, por quê? Se Deus é contigo, não há o que temer. E aí, queridos irmãos, este homem, ele grita cada vez mais, ele não vai desistir, ele está determinado, ele é decidido. Como Deus ama pessoas determinadas, como Deus ama pessoas decididas, que acreditam de verdade e vão para cima. Ele não desiste, aí é que ele insiste cada vez gritando mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não vai desistir por nada, ele não vai parar por nada. Ninguém vai calá-lo, ninguém vai pará-lo, ninguém vai estagná-lo. Ele continua gritando. Deus me trouxe nesta manhã para dizer a muitos de vocês que o ano ainda não terminou. E até o dia 31 de dezembro ainda há muito tempo para Deus realizar o milagre. E ainda que Ele não realize este ano, ainda estou usando a expressão, que ainda que Ele não realize esse ano, não desista, continua animado. Como diz o pastor de vocês aqui, fica animadão, fica animadona, fica aí, queridos, animadão e animadona. Eu já peguei esse negócio dele, eu estou falando isso pelas igrejas, por onde eu passo aí, porque eu gostei desse negócio. Tem que ficar animadão, irmãos, tem que ficar animadona mesmo. Te anima, vai à frente, não desista, seja uma pessoa que acredita em Deus. Deus não te chamou para ficar estagnado, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar cambaleando entre dois pensamentos. Se você tem promessa de Deus, se você tem milagres de Deus, se você quer as coisas de Deus, você não pode desistir. Sabe por quê? Grave esta frase: porque milagre não é para quem começa, milagre é para quem termina. Se você não entendeu, vitória não é para quem começa, vitória é para quem termina. Porque começar alguma coisa qualquer um começa. Quantas pessoas começam uma faculdade e não terminam? Quantas pessoas começam um doutorado e não terminam? Quantas pessoas começam um mestrado e não terminam? Quantas pessoas começam um projeto e não terminam? Quantas pessoas iniciam um sonho e não concluem? Porque começar qualquer um começa, difícil é terminar. Milagre não é para quem começa, milagre é para quem termina. Vitória não é para quem começa, vitória é para quem termina. E Deus está falando contigo aqui nesta manhã: seja determinado. Edmund Hillary, um professor universitário muito respeitado na Inglaterra. E em 1952, Edmund Hillary resolveu escalar o Monte Everest.
E quando Edmund Hillary estava escalando o Monte Everest, ele foi vencido pelo cansaço, começou a sentir hipotermia e teve que ser resgatado, porque não deu conta nem de descer. Imagine de terminar a jornada. Depois de alguns dias, Edmund Hillary, derrotado pelo Monte Everest, ele foi convidado para ir dar uma palestra em um auditório na Inglaterra. E quando ele chegou naquele auditório, igual está esse painel aqui, com esse símbolo do Ministério Mídia aqui, tinham colocado uma foto do Monte Everest. A intenção eu não sei qual era, mas colocaram uma foto do Monte Everest num painel que havia ao fundo onde ele ia dar a palestra. Quando ele chegou, que ele viu a foto do Monte Everest, ele se sentiu derrotado, ele se sentiu fracassado, mas de repente ele esquece da multidão que está diante dele e virou-se para a foto do monte, como eu estou me virando aqui para esse painel, e disse as palavras que eu vou te dizer agora. Ele olhou para o monte, para a foto do monte diante de si e disse: monte, da primeira vez você me derrotou, da segunda vez eu te derrotarei, porque a diferença entre você e eu é que você já cresceu tudo o que tinha que crescer, eu ainda estou em fase de crescimento. Aleluia, pode aplaudir mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dizendo, você ainda está em fase de crescimento. Eu estou crescendo a tua fé, eu estou crescendo a tua confiança, eu estou crescendo as tuas conquistas, eu estou crescendo os teus empreendimentos. Você não pode parar, você tem que ser determinado, você tem que ser decidido. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: o ano é que está terminando, a tua vida continua, e você precisa sair daqui animado, você precisa sair daqui cheio de esperança, cheio de fé, porque Deus ainda é contigo e Ele te fará alcançar o milagre, até porque você já está um passo do milagre. Aleluia. A diferença entre você e eu é que você já cresceu tudo o que tinha que crescer. Eu ainda estou em fase de crescimento. E no dia 29 de junho de 1953, um ano depois, Edmund Hillary entrou para a história da humanidade como o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Porque quem não desiste alcança a vitória. Quem não desiste realiza milagres. Quem não desiste, Deus opera em sua vida. Diz aí para ele e para ela: não desista. E por quê? Porque você já está a um passo do milagre. Aleluia, você está a um passo do milagre. Não desista, continua. Aí é que ele gritava cada vez mais. E quando ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a palavra diz: e Jesus parou. Você já pensou o Senhor do universo parar para um mendigo? Você percebe que mendigo é invisível para nós? Quantas vezes a gente passa por eles em algum lugar e eles são praticamente invisíveis, porque a gente não dá a menor atenção. Quem aqui faz um bom almoço e convida o mendigo? Quem aqui faz uma festa de aniversário e convida o mendigo? Quem aqui realiza uma cerimônia de casamento e convida o mendigo? Porque eles são invisíveis para nós. Lamentavelmente, como Deus quer nos ensinar a amar, como Deus quer nos ensinar a nos preocuparmos com aqueles que estão à margem da sociedade. Ninguém convidava esse homem para um banquete, ninguém convidava esse homem para um almoço, ninguém convidava esse homem para uma festa de casamento, ninguém convidava esse homem para um aniversário. Está lá, à beira do caminho, marginalizado, à margem da sociedade. Mas o Todo-Poderoso não parou para Pilatos, não parou para Herodes, mas parou para um mendigo. Sabe o que ele está me ensinando, te ensinando? Que Ele nos ama não pelo que nós temos, mas pelo que somos. Ele não te ama pelo que você tem, Ele te ama pelo que você é.
e você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é a criação, você é a coroa da criação de Deus. Você é o que há de mais importante. Tu és filho e filha de Deus. E se tu és filho e filha de Deus, logo tu és príncipe e princesa, porque Ele é rei. Ele para. O Senhor para. Ele para o mendigo e diz: chamai-o. Talvez eu estou falando para alguém aqui nesta manhã que está se sentindo menosprezado, menosprezada. Talvez eu estou falando para alguém que se sentiu humilhado ou humilhada, seja no trabalho, em casa, no casamento, na vida financeira, enfim, por uma enfermidade. Talvez eu estou falando com alguém que está se sentindo aqui desprezado, humilhado, como diz lá no Nordeste, um zero à esquerda. Eu quero te dizer que você tem todos os motivos para sair daqui bem. Porque se você é a pessoa mais necessitada, se você é a pessoa mais precisada aqui nesta manhã, é exatamente para você que Jesus quer parar. É exatamente em você que Ele está interessado. É exatamente em você que Ele está interessado. Vitor Cruz. Aqueles que são universitários conhecem Vitor Cruz, sabem que ele era um professor universitário, muito abençoado. E Vitor Cruz era ateu. Não acreditava em Deus. Mas ele tinha um primo que ele não visitava há 20 anos. E ele disse que resolveu visitá-lo depois de 20 anos. E quando ele chegou na casa do primo, esse primo dele tinha um filho que tinha várias deficiências. Várias. Ele disse que esse filho do primo dele tinha os olhos para fora, a boca não cobria os dentes ficavam pelo lado de fora, os lábios não cobriam os dentes, ficava babando pelo canto da boca. E ele disse que quando chegou na casa do primo dele, que ele não visitava há 20 anos, que era o pai do menino, logo o primo dele o recebeu com muita alegria, colocou ele para sentar em um sofá e disse: eu vou pegar um copo com água para você. E deixou ele a sós com o garoto. E Vitor Cruz diz em sua biografia que quando ele começou a observar o primo de segundo grau dele, filho do primo dele, disse: meu Deus, eu tenho um monstro na família. Devido às deficiências, ele o comparou com um monstro. Quando ele está ali pensando nisso, o pai do garoto, que é primo dele, vem com um copo com água, deu a ele e disse: você está vendo, Vitor? O tanto que ele está feliz com a sua presença aqui, ele está sorrindo para ti o tempo todo. Que coisa linda, o meu filho é a coisa mais linda e mais preciosa. Não precisou ninguém pregar para Vitor Cruz. Leia a biografia dele. Ele disse que no mesmo momento o Espírito Santo falou dentro dele e disse: está vendo, Vitor? Para você ele é um monstro. Para o pai, ele é a coisa mais linda e mais preciosa que existe. Assim sou eu para com os meus filhos. O amor de Deus constrangeu o Vitor de uma tal forma que ele se rendeu e se tornou um cristão a partir dali. Por que você está se achando desprezada? Por que você está se achando humilhado? Será que você não entende que o Todo-Poderoso te ama como você é? Pelo amor de Deus, levanta a cabeça. Ergue-te. Porque o Senhor te chama. Ele te chama de verdade. E aí o Senhor parou e disse: chamai-o. Sabe por que Jesus parou? Porque ele estava interessado naquele homem. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em fazer o milagre que você precisa. Jesus está interessado em recuperar o que você perdeu.
O Senhor só parou porque teve interesse por ele. Ele para e diz: chamai-o. Aí entra um segundo grupo da multidão. O primeiro tenta calá-lo, tenta estagná-lo, tenta fazê-lo desistir, repreendendo-o: cala-te. Mas o segundo grupo, Jesus diz: chamai-o. Sabe como eles chegaram lá? Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Esse é o meu papel aqui nesta manhã. Eu vim aqui para te dizer: tem bom ânimo, levanta-te. O mestre te chama, ele te chama, ele está interessado no teu milagre, ele está interessado em ti. Tenha bom ânimo, pelo amor de Deus, levanta-te. Levanta, tenha bom ânimo. Se Deus já realizou o milagre, amém. Se não realizou, amém. Queridos, quando eu leio sobre Caleb com 85 anos, ele diz para Josué: ó, tu sabes, tu viu quando eu tinha 40 anos no deserto, quando Deus deu através de Moisés uma palavra dizendo, quando Israel ainda estava no deserto, eu com 40 anos, que eu ia entrar na terra que eu pisasse os pés, que a terra que eu pisasse os pés, Ele ia dar por herança a mim e a minha descendência. Ele diz: 45 anos se passaram. E hoje eu tenho 85 anos e estou tão forte como quando eu tinha 40, tanto para entrar como para sair da guerra. Um homem com 85 anos está dizendo: eu estou forte, eu vou continuar, eu vou para cima. Quanto mais você que tem 30, quanto mais você que tem 25, quanto mais você que tem 50, quanto mais você que tem 70, Deus está te dizendo: anima, irmãos. Muitos aqui sabem que eu já contei que quando em 2006 eu fui desenganado pela medicina e nunca descobriram o que eu tinha. Foram quase 15 anos de batalha contra uma enfermidade que eu não sabia qual era. E como você vê, foi em 2006. Passaram-se 17 anos, porque estamos em 2023. Claro que eu ainda tenho algumas sequelas, mas estou aqui firme, estou forte, e vou te dizer uma coisa: Deus não vai me deixar morrer antes de eu entrar em cada promessa que Ele tem para mim. Eu estou animado, irmãos, eu estou animadão. Eu entrei o ano cheio de gratidão, animado, com 52 anos, me sentindo um garoto de 25. Anima-te! Pelo amor de Deus, tenha bom ânimo! Deus te trouxe aqui para te dizer: anima-te. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o tanto que é difícil. E aonde está escrito que seria fácil? Onde está escrito que seria fácil? Me mostre um único versículo Jesus dizendo que seria fácil. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é só ânimo, é bom ânimo. Oh, queridos, esses dias eu já estou chegando na igreja, em casa, dançando, pulando e dizendo para Fabiana: te anima, mulher, que eu estou firme. 15 anos de batalha contra uma enfermidade, mas Deus está me conservando com vida, com força e vigor. E eu vou conquistar cada promessa que Ele tem para mim. Cada promessa eu vou conquistar. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, o mestre te chama. Quando ele chega, a palavra diz que ele tirou a capa, lançou fora. E a Bíblia diz que ele saltou e foi ter com Jesus. Ele está cego. Mesmo assim ele salta e vai apressadamente ter com Jesus. Quando ele joga aquela capa fora, ele está ensinando algo a nós. Capa representa mendiguez, esmola, derrota, fracasso, indignidade. Quase todo mendigo tem uma capa velha, suja e fedida. A primeira coisa que ele faz é jogar aquela capa velha fora. Sabe o que ele está dizendo com essa atitude? Eu nunca mais vou precisar de ti. Deus está tão interessado em você que você nunca mais vai precisar voltar a uma vida de fracasso. Nunca mais você vai precisar voltar a uma vida de derrota. Nunca mais você vai precisar voltar a uma vida que pode te gerar
é sofrimento que pode te gerar aquilo que não vem do Senhor. Sofrimento sim, mas pela causa do Evangelho. Sofrimento sim, pelas coisas de Deus, mas pelas coisas que o mundo está aí fazendo sofrer, que o diabo pode fazer as pessoas sofrer. Nunca mais o Senhor estará contigo, te dizendo: eu sou contigo, meu filho. Ele joga aquela capa velha fora. É como quem diz: eu nunca mais vou precisar de ti, eu nunca vou mais precisar do que me traz sofrimento a vida inteira. E quando ele chega, eu não te disse que Jesus estava interessado? Primeira coisa que o Senhor pergunta é: o que tu queres que eu te faça? Será que ele estava interessado? Será que ele se interessa por ti? Será que ele se interessa pelo milagre que você quer? O que tu queres que eu te faça? Que pergunta espetacular. Me diz o que tu queres que eu te faça. O Senhor estava tão interessado que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ele. Queridos, nunca duvide que ele está interessado no milagre que você quer. Nunca duvide que ele quer recuperar aquilo que era bom na sua vida e você perdeu. Quando ele diz: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu só quero tornar a ver. Que sabedoria. Ele poderia dizer: Senhor, já que eu sou mendigo, eu quero ser rico. Já que eu sou mendigo, eu quero ser rico. Eu quero viver muito. Não. Ele disse: eu quero tornar a ver. Por quê? Porque a raiz, a causa de todo o sofrimento daquele homem foi a perda da visão. Ele é sábio. Ele não quer que Jesus resolva o problema, ele quer que Jesus vá na causa, na raiz do problema. Quando você pede as coisas para Deus, como é que você pede? Você só quer que ele faça uma coisa e a raiz e a causa continue lá? Se a raiz e a causa continuar lá, pode brotar novamente. Ele diz: Senhor, eu quero tornar a ver. Porque tudo que ele estava passando foram consequências da perda da visão. Ele disse: eu só quero recuperar aquilo que me causou tudo isso. Deixa eu lhe dizer algo. E como aqui é sério, a gente não está aqui para brincadeira. O Senhor Jesus pode realizar aqui 10, 20, 30 mil milagres na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Ele é infinitamente poderoso para realizar até 1000 milagres hoje na tua vida. Mas escute o que eu vou te dizer: este homem pede apenas um milagre, mas ele pede decidido e determinado. Sabe por quê? Porque o Senhor tem o poder para realizar 1000 milagres, mas não realiza todos de uma vez, porque muitos de nós, se ele realizar todos de uma vez, a gente nem para a presença dele vem mais. Porque eu vou lhe dizer algo aqui, você deve gravar isso: muitos de nós só continuam na presença dele porque somos dependentes dele. Tem gente que não sabe viver abençoados. E eu sei o que eu estou te falando. Eu tenho 27 anos de ministério e tenho acompanhado muitas pessoas que sofreram tanto, e depois que Deus abençoou, uma das primeiras atitudes que eles tomam é separar do esposo ou da esposa. É ficar arrogante, é ficar prepotente. Porque tem pessoas que não sabem nem viverem abençoadas. Ele só pede um milagre. Eu só quero ver, Senhor. Só quero que o Senhor me devolva a visão. Daqui a pouco eu falo disso na hora da gente orar. Nós já vamos começar a concluir. O Senhor Jesus disse: então, torne a ver. A tua fé te salvou.
a tua fé te salvou. Tudo que Ele quer ver em ti é fé. Tudo que Ele quer ver em ti chama-se fé. E é pela tua fé nesta manhã que Ele vai fazer o milagre. E eu quero dizer algo para você. Esse homem perdeu a visão. Esse homem perdeu oportunidades. Esse homem perdeu a dignidade. Esse homem perdeu a identidade. Este homem perdeu muitas coisas com a perda da visão. Mas uma coisa ele não perdeu: a fé. E é isso aqui que eu quero terminar a mensagem falando com você. E quem diz que ele tem fé não sou eu, foi Jesus. Diz: a tua fé te salvou. Ele perdeu tudo, menos a fé. Como está a fé na tua vida? Meu irmão, pelo amor de Deus, não deixe que roubem a tua fé. Não deixe nada tirar a tua fé. Ele perdeu praticamente tudo, menos a fé. O Senhor Jesus disse para ele: a tua fé te salvou, porque ele permaneceu com a fé, ele permaneceu conservando a fé. Por isso o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. E aqui eu quero ler com você, se possível, coloca aí para nós, querido, por favor, só o capítulo 9 de Marcos, por favor, capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 21, nós vamos ler aqui a historinha aqui rapidinho, e eu explico. Diz aqui, ó: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nunca faça essa pergunta para Jesus. Isso aqui é reprovado. Se tu podes. Desde quando Jesus não pode alguma coisa? Sabe o que ele diz em Mateus 28, 18? E todo o poder me foi dado nos céus e na terra, todo. Mas o Pai chega dizendo: se tu podes alguma coisa. A pergunta é uma pergunta que é reprovada. Olha o que Jesus responde para ele no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, se você não entendeu o texto, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: se eu posso? Você está me perguntando se eu posso? Aí o Senhor devolve a pergunta para ele e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está devolvendo a pergunta para ele. É como quem diz: não é se eu, é se tu podes crer que eu posso. Tu podes crer? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Porque tudo que Ele opera na nossa vida é por fé. É graça, mas mediante a fé. E o Senhor responde para ele: se podes. No sentido ali da afirmação, do positivo, né? É um ponto de exclamação. Se podes, tudo é possível ao que crê. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: não é se eu posso, é se tu podes crer. Quantos de vocês aqui verdadeiramente nesta manhã pode crer que Jesus realiza o milagre hoje? Aí quando o Senhor disse isso para ele, ele disse: Senhor, então ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha pequena fé. E o filho dele foi curado imediatamente. E eu quero terminar dizendo para você: nunca pergunte se Jesus pode, pergunte se Ele quer. É diferente de Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 1, tem um leproso. Diz que Jesus diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha a diferença. Um perguntou: se tu podes. O outro diz: se tu queres, tu podes. Eu reconheço que tu tem poder. Irmãos, que diferença. Isso é o que você deve. Um perguntou: Senhor, se tu podes, me ajuda. Jesus diz: não é se eu posso. O outro chega e diz: Senhor, não é se tu podes, é se tu queres. Porque eu reconheço que tu podes. Se tu queres, aleluia, tu podes me curar. Olha o que é que diz o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Você pode aplaudir? Você pode adorar? Você pode adorar?
Você pode adorar? Você pode aplaudir? Como quando a gente agrada com a fé. Ele simplesmente disse: quero. Não precisa subir ao monte, não precisa descer do monte, não precisa fazer uma campanha, não precisa isso e aquilo. Eu quero agora ser limpo. Oh, é aqui que Deus vai fazer o milagre agora. Eu vou terminar, porque eu preciso de um tempo para orar por milagres aqui nesta manhã. Eu quero orar por milagres aqui, irmãos, eu estou animado. Eu estou animado, Jesus vai realizar milagre aqui nesta manhã. Então não pergunte nada, Ele tem todo o poder, Ele só quer ver a tua fé. E aí, como eu te disse, nem sempre Ele realiza todos os milagres. Por quê? Porque muitos de nós, se Ele realizar todos os milagres, a gente nem sequer vem mais aos cultos. E eu quero te fazer um pedido. Hoje você vai colocar só o milagre principal que você quer receber do Senhor. Não adianta você ficar pedindo aqui 10 milagres. Eu quero que você coloque aquele que você diz: Senhor, esse aqui resolve o meu problema. Os outros podem ficar para outro dia. E aí o que eu te disse, eu tenho base bíblica. Ele pede um milagre, o Senhor faz. Sabe o que a palavra diz? Que ele seguia Jesus pelo caminho, porque ele continuou dependendo do Senhor. O que Jesus quer fazer milagre, que você continue seguindo a Ele pelo caminho. O que Jesus quer fazer milagre, que você continue seguindo a Ele pela estrada. E se você está aqui nesta manhã decidido, determinada, resolvida a nunca mais largar Jesus, Ele pode fazer até 10 milagres hoje aqui na tua vida. Ele pode fazer todos os milagres, porque Ele sabe que aconteça o que aconteça, você não vai largá-lo, você não vai se separar dEle, você nunca mais vai deixar de seguir Ele, aconteça o que aconteça. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero chamar aqui à frente, porque eu vou orar por milagre mesmo. Eu quero chamar à frente você que precisa de um milagre. Lembre-se que é a sua fé. E não venha perguntando se Jesus pode. Irmãos, eu estou vivendo uma fase da minha vida que é tudo ou nada. Não venha perguntando se Jesus pode. Venha como leproso, diz: Senhor, eu reconheço que tu podes, basta o Senhor querer. Se tu queres, tu podes me curar. Ele olhou e disse: eu quero ser limpo agora. Coloque só essa frase para nós aí novamente, filhão, por favor. Deixa aqui na tela. Só essa. Isso, obrigado. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Grave isso aqui para a tua alma, porque isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui é escritura sagrada. Isso aqui é registro bíblico do que Jesus fez. Grava isso aí. E chega diante dele com ousadia nesta manhã, porque ele está interessado em ti, ele está interessado em realizar o milagre que você precisa. E vou lhe dizer algo: ainda que você não acredite em você, ele acredita em ti. Ele acredita em ti. Ele só quer ver a tua fé nesta manhã, só a tua fé. Por favor, vocês podem ministrar a adoração, louvor ao Senhor. E eu quero dar aqui um tempo. Ouça Jesus te perguntando nesta manhã: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Acredite, você está a um passo do milagre. E eu acredito que esse passo será dado nesta manhã. O último passo, hoje você alcança o milagre de Deus na tua vida. Fale com Ele. Fale como filho. Fale como filha. Por que falar como filho e como filha? Porque para pai e mãe a gente tem ousadia para pedir. Mesmo depois de casado, a gente chega na casa de pai e mãe, a gente abre a geladeira.
A gente vai às panelas. A gente entra nos quartos. Porque com pai e mãe a gente tem liberdade. Você está diante do teu pai. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de entrar com ousadia. Com humildade, sim. Com aquebrantamento, sim. Mas com ousadia. Fale com ele. Por favor, filhinha.